A Rússia fez uma descoberta tão perturbadora que tentou escondê-la, mas agora foi revelada. Desde tempos antigos, a Rússia tem sido palco de mistérios que desafiam a lógica e a compreensão humana. De suas vastas planícies até as profundezas de suas florestas densas, essa terra vasta e enigmática tem testemunhado descobertas que continuam a intrigar e fascinar o mundo. Entre essas descobertas, as minas de carvão de Tissú emergem como ponto focal de mistério e controvérsia. Muitos artefatos misteriosos importantes foram encontrados nessas minas de carvão, mas a Rússia fez uma descoberta tão perturbadora que pode ser considerada a mais estranha e controversa de todas. Eu sou Francisco e no vídeo de hoje vou te mostrar que descoberta assustadora é essa da Rússia e por que eles tentaram esconder de todos. Então já deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora, vamos ao vídeo. Você já deve ter ouvido falar na história da Bela Adormecida, certo? O conto de fadas que narra a saga de uma princesa amaldiçoada por uma fada malvada para dormir por 100 anos até ser despertada por um belo príncipe. E se eu lhe dissesse que essa história não é apenas um conto de fadas, mas tem elementos reais? Uma coisa que é intrigante nessa história é como alguém poderia permanecer imóvel e belo sem envelhecer, parecendo sempre jovem e adormecido por anos e anos. Isso parece impossível. E foi por isso que muitos estudiosos diziam que não passava de uma história inventada. Mas uma descoberta realizada na Rússia contradiz tudo o que pensávamos saber. Muitos artefatos misteriosos importantes foram encontrados nas minas de carvão de Tissú, localizadas na Rússia. Mas essa descoberta ainda continua sendo a descoberta mais estranha e controversa de todas. A Grande Descoberta. Em setembro de 1969, na vila de Tissú, um mineiro chamado Alexander Kov, durante uma operação de mineração de carvão, deparou-se com um sarcófago de mármore a 2 metros de profundidade no núcleo de uma camada de 20 metros. O sarcófago, que estava a mais de 70 metros de profundidade, foi trazido à superfície. E os outros mineradores de carvão rapidamente se aglomeraram ao redor para ver o que havia sido descoberto. O caixão de pedra estava decorado com entalhes intrincados, sugerindo que a pessoa ali enterrada era de grande importância em sua sociedade, e possivelmente acompanhada de tesouros, como era comum em muitas civilizações da época. Os mineradores, empolgados com a possibilidade de encontrar riquezas, tentaram abrir o sarcófago, mas todos os esforços com marretadas foram em vão, pois o material era incrivelmente resistente. A esperança quase se perdeu até que, sob os raios do sol, a cola que prendia a tampa começou a derreter, permitindo que ela fosse aberta. Dentro do sarcófago, eles se depararam com uma cena intrigante. Um líquido rosa azulado translúcido preenchia o espaço, e no centro estava uma mulher lindamente preservada. A mulher, de cerca de 30 anos, tinha olhos azuis expressivos que permaneciam abertos de maneira estranhamente vívidas. Seus cabelos escuros e encaracolados caíam delicadamente sobre seu corpo, e ela usava um vestido branco transparente adornado com flores coloridas. Para os mineradores, parecia que ela estava adormecida em vez de morta. E como ela permaneceu tão bem preservada por tanto tempo era um mistério que os deixava perplexos. Na cabeceira do caixão, eles encontraram uma caixa preta de metal retangular, arredondada, e uma das extremidades com aproximadamente 25 por 10 centímetros e que ninguém tinha ideia do que poderia ser. A notícia da descoberta rapidamente se espalhou, e logo pessoas de toda parte estavam se aglomerando para vislumbrar a bela mulher cujo caixão agora estava exposto ao público. Das 10 às 15 horas, todos na cidade vieram testemunhar a maravilha.
A notícia alcançou o centro regional e em pouco tempo a cidade foi inundada por autoridades, bombeiros, militares e policiais, todos uniformizados. Logo após, um helicóptero sobrevoou a área e desembarcou uma dúzia de indivíduos respeitáveis vestidos em trajes civis. Eles ordenaram que todos deixassem imediatamente o local, alegando que era infeccioso, repetindo a palavra contagiante várias vezes para inserir medo nas pessoas e fazê-las fugir. A estratégia funcionou e em questão de minutos o local estava vazio, exceto pelo pessoal autorizado. Mas essa história ficou ainda mais estranha e é o que eu vou te contar no próximo tópico. O misterioso líquido rosa. Agentes do governo trajando ternos cinzas chegaram para colocar o local em quarentena, erguendo uma cerca ao redor da área de descoberta, registrando os nomes de todos que haviam tocado no caixão ou estavam nas proximidades, supostamente para exames médicos urgentes considerando-os contagiosos. As testemunhas foram reunidas e mantidas em isolamento por vários dias, sob vigilância dos guardas de segurança, sendo ameaçadas para não divulgarem a estranha descoberta antes de serem liberadas. Tentaram então transportar o caixão em um helicóptero, mas era muito pesado. Decidiram então remover o líquido rosa para facilitar o transporte. Porém, ao fazer isso, o corpo da mulher começou a se decompor diante deles. Os olhos escurecendo e o corpo adquirindo uma coloração sombria. Rapidamente, interromperam o processo e devolveram o líquido ao caixão. E o corpo recuperou seu brilho original. Após alguns minutos, suas bochechas começaram a corar novamente e seu corpo voltou ao estado anterior. Não restou outra opção senão transportar o caixão, junto com seu líquido, para a cidade de Novosibirsk. Os resíduos e sujeira deixados no chão foram recolhidos em sacos plásticos e as testemunhas foram instruídas a partir alguns dias depois. Um professor idoso da cidade de Novosibirsk compartilhou em um clube local que realizou testes e disponibilizou os primeiros resultados dos testes laboratoriais realizados na princesa Tissot. Sinceramente, não foi compreensível o motivo pelo qual ele fez isso, e é provavelmente que foi por isso que a maioria dos críticos duvidam da história e sempre citará esse homem como prova de sua falsidade. Mas por quê? O governo manteria todos esses segredos e depois enviaria alguém para falar sobre o que descobriu? De qualquer forma, o professor disse que essa descoberta antiga mudaria completamente a forma como as pessoas pensam sobre a história. Ele apenas fez uma prévia e afirmou que os especialistas soviéticos compartilhariam os resultados de seu trabalho, surpreendendo a comunidade científica. No entanto, isso nunca aconteceu. Então é provável que tenha mentido para ele. O professor também afirmou que o túmulo da mulher tem pelo menos 800 milhões de anos. O que é importante porque, se for verdade, isso contradiz a teoria de Darwin de que o homem evoluiu do macaco. Isso significaria que não há evolução. E os humanos e todos os seres vivos que existem agora são iguais aos seres vivos que existiram desde o início dos tempos, como a maioria das religiões afirma. Isso também significaria que a mulher foi enterrada durante o período carbonífero da era paleozoica, muito antes dos dinossauros existirem. Não era uma mulher, era um robô. Essas descobertas causaram uma grande polêmica no mundo científico. Segundo o professor, um teste genético realizado no corpo mostrou que ele tinha 800% de semelhança com o homem russo moderno. Ele levantou a hipótese de que o caixão original da mulher estava em uma cripta de madeira no meio de uma floresta densa e, ao longo do tempo, foi completamente enterrado no subsolo. Colapsou e foi isolado do ar por centenas de milhões de anos, transformando-se em uma camada de carvão monolítica. Essa revelação provocou uma enxurrada de perguntas e teorias. A princípio, algumas pessoas pensaram que ela era de uma raça alienígena, e ainda hoje, algumas pessoas têm essa crença. Isso porque o cadáver da mulher levantou mais perguntas do que respostas.
O tecido usado para fazer o vestido da princesa não pode ser explicado pela ciência, e a tecnologia para produzir esse material ainda não foi inventada pela humanidade. As próprias roupas não se deterioraram, e o líquido rosa em que ela estava imersa não pôde ser explicado. Como ela manteve seu corpo tão fresco, apesar de estar morta há séculos, é um mistério. Apenas alguns de seus componentes constituintes foram identificados, formados pelas variedades mais antigas de cebola e alho. Algumas pessoas até acreditam que o que foi encontrado não era o corpo de uma mulher, mas um biorobô, uma cópia da pessoa real que representava uma supercivilização poderosa. Eles acreditam que o robô foi colocado numa tumba de propósito para transmitir muitas informações às gerações futuras. Era evidente que essa mulher pertencia a um nível de cultura mais elevado do que qualquer outro que foi descoberto até agora, incluindo o nosso. A descoberta foi declarada sujeita a pesquisas contínuas, com as próprias revelações prometidas ao público. No entanto, quando todos esperavam que o governo compartilhasse suas descobertas, os militares cercaram o professor em questão de uma semana, encobrindo completamente a visão da descoberta. Foi dito a todos os presentes que esquecessem o que tinham visto. Aqueles que se recusaram a abandonar a busca pela verdade sobre a princesa adormecida morreram misteriosamente ou sofreram acidentes. Um deles chegou a escrever uma carta ao Comitê Central. Porém, um ano depois, convenientemente, morreu de insuficiência cardíaca, que foi a história oficialmente divulgada. Nos anos seguintes, todos os 6 pioneiros que viram o caixão morreram em acidentes de carro, silenciando para sempre aqueles que testemunharam o ocorrido. No jornalismo, a fonte é crucial. Mas o governo da época garantiu que ninguém levasse suas histórias a sério se não tivesse uma fonte confiável. Após 4 anos de escavações arqueológicas ao longo das margens da ilha Bolshoi, onde a primeira descoberta foi feita, a área foi protegida militarmente. As pessoas que viviam lá não tinham conhecimento do que estava sendo escavado. Tudo o que sabiam era que túmulos da Idade da Pedra estavam sendo desenterrados. O governo assegurou que apenas pessoas autorizadas soubessem o que estava acontecendo, adotando um sigilo semelhante ao da Área 51, com uma ameaça de morte para aqueles que o quebrassem. E assim, a Rússia veio escondendo esse segredo por anos e anos até que finalmente foi revelado. E é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Segredo vazado. A verdade veio à tona por meio de um funcionário que trabalhava na área de quarentena. Embriagado em um bar, ele começou a contar os segredos, revelando como haviam descoberto mais 3 sarcófagos idênticos ao primeiro, com o mesmo conteúdo. Com o tempo, o governo considerou as escavações e obras concluídas na ilha Bolshoi. Centenas de sepulturas foram cobertas com terra para apagar qualquer vestígio do ocorrido. Não foi apenas a sepultura que foi encoberta, mas também a história, que gradualmente começou a desaparecer da memória coletiva, fazendo com que a descoberta da princesa Tsu parecesse nunca ter acontecido. A maioria dos críticos dessa história argumenta que tudo não passou de uma narrativa exagerada, sem evidências definitivas. Eles apresentam teorias que parecem mais plausíveis. É verdade que houve uma moeda encontrada perto da aldeia de Havik na década de 1960. E é fato que as pessoas mencionadas na história trabalhavam na mina. No entanto, as semelhanças terminam aí, sendo apenas coincidências. Além disso, não há certeza de que a descoberta tenha 800 milhões de anos, pois não existem depósitos de carvão na Terra com essa idade. Os depósitos mais antigos são do período Devoniano, com cerca de 350 milhões de anos. Portanto, a ideia de que ela teria 800 milhões de anos é falsa. Quanto às misteriosas mortes e acidentes registrados, os críticos afirmam que tudo não passou de eventos naturais. Por exemplo, Tatiana Pavlovna afirmou que seu marido, Karov, trabalhava em uma pedreira e morreu 5 anos depois de ficar doente por um longo período, não de forma misteriosa.
Além disso, em 1969, não havia conhecimento suficiente sobre genética para que um especialista fizesse tal declaração. Apesar de tudo isso fazer sentido e parecer plausível, é por isso que muitas pessoas têm dificuldade em acreditar nessa história. Eles esperam que alguém prove que estão erradas. É interessante notar que a descoberta da princesa não foi única desse tipo. Descobertas semelhantes foram feitas no Daguestão em 1974. Isso indica que esse tipo de ocorrência era relativamente comum em civilizações antigas. Um caso famoso desse tipo foi encontrado na China em 1971, onde arqueólogos encontraram o corpo de uma nobre chamada Xin Shi em uma tumba na província de Yunnan. Ela foi enterrada em 4 sarcófagos empilhados, cobertos com espessas camadas de carvão e argila por 2.000 anos, e ainda estava incrivelmente bem preservada. Outra história semelhante é a da verdadeira princesa Ukok, encontrada em Altai em 1993. Disse que ela morreu entre 500 e 400 a.C., quando era uma jovem xamã. Seu corpo foi encontrado preso no gelo e incrivelmente bem preservado. Todas essas descobertas indicam que tal prática era comum para pessoas de alto status em civilizações antigas. No entanto, mesmo após mais de 55 anos desde a descoberta da princesa Tsu, ainda estamos longe de descobrir a verdade sobre quem ela era, quando viveu e, o mais importante, o que o governo descobriu que precisava manter longe do público. Agora me fala, você acha que essa história é verídica? Por que será que o governo escondeu isso até hoje? Então, deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.